Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo. Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês a aula 3 do nosso curso completo de Python para 2026. E eu não sei se vocês estão reparando, mas o áudio ele deu uma mudada, tá? Eu estou utilizando agora o microfone e agora espero que agora o áudio esteja muito melhor e que vocês possam ouvir agora com um pouco mais de qualidade. Então, a aula de hoje, né, será referente à aula 3 e vamos tratar acerca de condições em Python. Essa aula desse curso, ela será um pouquinho mais curta do que as demais, porque realmente condições, estruturas de condições, que é o que a gente vai estudar hoje, não são tão muito aprofundadas. Na realidade, nem se tem como aprofundar, a não ser que a gente analise algumas coisas presentes dentro dessas estruturas, ok? Então, o sumário aqui será referente ao que são condições, né? Eu vou falar um pouco da teoria sobre o que são essas condições. Testando condicionais, então a gente vai testar algumas condições em Python. Terceiro, verificar igualdades. Nós vamos verificar algumas igualdades presentes nessas estruturas de condições. Verificar diferenças também, nós vamos ver como que se verifica isso. Comparação numérica, a gente vai fazer essas estruturas de condição. Testar algumas condições, né? Mostrar um pouco de como funciona. Expressões com valores booleanos, então nós vamos estudar também essas expressões com valores booleanos. E por fim, instruções com if, elif e else, né? Serão tratados aqui. Então, para começar, eu vou falar então o que são essas condições dentro do Python, né? Então, condições são fluxos que o programa irá prosseguir a partir de uma decisão específica, ou seja, uma ação específica irá ocorrer quando essa condição for válida. Então, basicamente o que é? Condições, eles são fluxos específicos, né, de um programa, que esse programa irá seguir esse fluxo determinado se uma determinada condição que está dentro dessa estrutura for verdadeira, for válida. Se essa condição for válida, o programa irá seguir um outro fluxo, sem ser o fluxo original, o qual ele está acostumado a fazer, né? Então, se essa condição for válida, o código inteiro ele vai realizar um outro fluxo, sem ser o fluxo programado que ele foi feito para seguir. E para se realizar essas condições em Python, utiliza-se a palavra reservada if, tá? If é uma palavra reservada que é da própria linguagem, que a gente não pode utilizar nos nossos códigos, a não ser que seja para tratar mesmo, né, com a função que essas palavras reservadas foram feitas. O que significa em português se. Então, if em português significa se, tá? Então, vamos testar aqui as condições. Então, vamos ver basicamente como que funciona essas estruturas de condições em Python. As instruções if irão retornar um valor como true ou false. True é verdadeiro em inglês, tá? E false é false, né? É falso em inglês, né? Bem fácil aqui, né? Se a expressão for true, no caso se essa condição ela for verdadeira, ele toma um fluxo específico. Se não, ele não realiza esse fluxo, né? Como está mostrando aqui. Ignora esse i, tá? Esse i foi basicamente um erro que eu não vi, tá? Mas é o seguinte, tem aqui uma variável chamada go, tá? Uma variável chamada carro, no caso, que é atribuído o valor de go para ela, tá? E tá perguntando aqui, se carro, ignore o i, tá? Eu escondi ele aqui. Então, tá perguntando o seguinte, carro é igual a polo? Carro aqui vale go. Então, eu estou fazendo uma condição aqui. Carro ele é igual a polo. A polo, né, uma outra marca de carro. Falso. Então, essa expressão daqui é falsa. Ela não é verdadeira, porque carro aqui é go e não polo. Nesse outro caso aqui, olha só. Carro é igual a go normalmente. Então, eu estou perguntando. O carro que eu estou verificando é igual a go? Então, esse carro aqui, a variável carro, ela é go, ela é da marca go, né? Então, verdadeira. Então, se aqui tivesse um fluxo, ele iria basicamente seguir esse fluxo. Vamos fazer isso no código na prática. Então, vou criar aqui um arquivo chamado
decisões, né? Na verdade é decisões.py, tá? Vou criar um arquivo Python. Vou dar um Ctrl mais aqui para vocês poderem visualizar de uma maneira melhor. Então vamos lá. Vou criar aqui essa variável chamada go. Então criei aqui essa variável e vou printar qual vai ser o resultado dessa comparação. Então vou perguntar aqui, carro, ela é igual a, por exemplo, polo? Então eu vou realizar essa pergunta. Obviamente, olha só, ele vai mostrar aqui falso. Então quer dizer o que? Carro, ele não é polo. Carro aqui é go, o tipo, no caso, o que está escrito aqui na variável carro é go. Eu estou perguntando se esse carro é igual a polo, né? Se a variável carro tem esse valor polo armazenado nela. Então, falso, né? Porque carro é go. Mas se a gente fosse colocar aqui go, olha só, então aqui já seria verdadeiro. E se aqui tivesse um fluxo, esse programa ele iria seguir esse fluxo específico, né? Quando essa condição ela for verdadeira. Como aqui está sendo verdadeiro, então se tivesse um fluxo, iria seguir esse fluxo. Como naquele caso lá de polo era falso, então ele não iria seguir esse fluxo, ok? E vamos ver então essa parte de verificação de igualdades. Em um teste de igualdades, se pode ter uma variável, e com essa variável verifica-se se o valor dela corresponde ao que é verificado. Para verificar uma igualdade, se utiliza-se o igual, que foi basicamente o que a gente tinha feito, né? A gente já tinha utilizado esse igual há muito tempo já, acho que antes mesmo dessas estruturas de condição, a gente já tinha utilizado já o igual, ok? Então, olha esse outro exemplo aqui, eu tenho uma idade igual a 19. Estou fazendo uma condição aqui, eu estou verificando se a idade ela é igual a 18. Idade aqui, nesse código aqui, nessa pequena amostra, é igual a 18? É falso, porque a idade aqui está valendo 19 e não 18. Então aqui esse fluxo é falso, né? Essa condição aqui, essa verificação, irá retornar um valor como falso, porque idade ele não é igual a 18, idade é 19, ok? Se a gente quiser, pode até fazer aqui esse exemplo. Idade é igual a 19. Então, vamos printar aqui. Idade ela é igual a 18. Então, vamos verificar se idade realmente é igual a 18. Falso, né? Obviamente. Se idade é 19, ela não é igual a 18, pela lógica. Mas se, por exemplo, fosse 19 aqui, aí sim retornaria true, porque eu estou verificando. Idade é igual a 19? Sim, isso é verdadeiro. Então, aqui retornaria o valor como true. Então, vamos ver um outro caso agora, que é verificando diferenças. Para se verificar uma diferença, se utiliza o símbolo de, no caso, esse símbolo é o de exclamação, e aqui o símbolo de igual, para verificar se um valor não corresponde ao que está sendo verificado. Então, como que funciona isso aqui? Eu trouxe aqui o mesmo exemplo que foi utilizado no slide anterior, só que a diferença é porque aqui foi utilizando essa verificação de diferença. Então, como que funciona? Eu tenho aqui aquela mesma variável idade valendo 19, e aqui eu estou fazendo a seguinte verificação. Idade é diferente, então, quando a gente vê essa exclamação igual, a gente lê isso como sendo diferente. Então, aqui, idade ela é diferente de 18, então eu estou verificando. Idade é diferente de 18? Idade é 19. E eu estou perguntando, a idade que é de 19, ela é diferente da idade que é de 18? Sim, lógico, sim. Então, vamos ver isso aqui. Então, eu vou colocar aqui 18. Só que, em vez disso, eu vou... Peraí, deixa eu dar uma limpada aqui no terminal. Então, em vez disso, eu vou colocar exclamação. Perguntando, a idade daqui é diferente de 18? Então, vou executar. Sim, é diferente de 18, porque aqui a idade é 19, aqui é 18. Então, obviamente, essas duas idades, esses dois valores numéricos, eles são diferentes. 19 é diferente de 18, então isso aqui é totalmente verdadeiro, falar que a idade é diferente de 18. Entretanto, se a idade fosse realmente 18 e eu estivesse perguntando, a idade daqui ela é diferente de 18? A resposta
por óbvio, né, seria falso. Porque aqui a idade, ela está sendo diferente. Está perguntando aqui, idade é diferente de 18? Falso, porque a idade em si é 18 e não diferente. Então aqui seria falso, né? Perguntando se é diferente, mas não, são iguais, são idades iguais, são idades equivalentes, uma é igual à outra. Então isso aqui, esse exemplo que eu tinha feito no VS Code, retornaria aqui como falso, ok? Agora vamos para um outro tópico, né, que seria a comparação numérica. Para se realizar comparações numéricas, é bem simples. Basta se ter os operadores de igualdade ou de diferença. Então, pessoal, para se realizar comparações numéricas não há muito segredo. Basicamente o que a gente já tinha feito com idade, com outros valores, era basicamente a comparação numérica. Então, olha só esse exemplo aqui. Então, a variável número, e essa variável número, ela tem o valor atribuído dela a 10. Então, número vale 10. Estou perguntando aqui. Número ele é igual a 9? Falso. Número ele é diferente de 9? Verdadeiro. Se número é 10, estou perguntando, ele é diferente de 9? Verdadeiro. Esse número aqui, ele é maior ou igual a 9? Então, estou perguntando. Esse número, ele é maior que 9? Sim, ele é maior que 9. Ele é igual a 9? Não. Mas ele vai retornar verdadeiro, porque aqui eu estou tirando eu estou fazendo duas comparações. Ele é maior ou igual? Se ele for maior que 9, ok. Ele é igual a 9? Não, mas ele é maior que 9, então ele retorna verdadeiro. E número, ele é menor que 9? Falso, porque 10 não é menor que 9, entende? Essas coisas aqui de ou, a gente vai ver no próximo slide, se eu não estou me enganado. Não é no próximo não, mas vai ser depois desses aqui que eu vou mostrar, beleza? Então vamos fazer esse exemplo aqui só para ficar mais didático e mais prático. Então vamos lá. Número ele é igual a 10, ok? Número é igual a 10. Então vou botar aqui. Número ele é igual a 9 e a próxima condição é ele é diferente de 9. Diferente de 9. E que eu estou perguntando se ele é maior ou igual a 9. Então maior ou igual a 9. E aqui se ele é menor que 9. Então menor que 9. Então vamos ver aqui qual vai ser o resultado dessas expressões aqui, né? Essas expressões booleanas. Então, olha só, justamente como foi feito aqui, ó. Então, número é igual a 9? Falso. O número aqui é 10. Ele é diferente de 9? Sim, ele é diferente de 9. Ele é maior ou igual a 9? Verdadeiro, porque ele é maior que 9, mas não é igual, mas é maior. E número, ele é menor que 9? Falso, porque número vale 10. Está perguntando, 10 é menor que 9? Falso. 10 é maior que 9, em uma unidade. Então, está basicamente certo todas essas expressões. Agora, nós vamos utilizar realmente as estruturas de condição, o if e o else, tá? Então, vamos analisar aqui primeiro esse primeiro código aqui. Verifica se o número é par ou ímpar. Então, aqui eu tenho uma variável, um número, que recebe o valor 10. E para se realizar essa estrutura de condição, eu boto assim, if, né? E aqui nesse if, depois desse if, eu boto uma condição, que é o seguinte. O número, o resto da divisão desse número por 2. Se você não sabe o que é esse operador aqui, eu expliquei ele na primeira aula do curso de Python, né? Que foi, se não me engano, dados e variáveis em Python. Foi a aula 1, então veja as aulas para que você possa se atualizar e ver realmente os operadores aqui, tá? Mas resumindo, esse operador ele calcula o resto de uma divisão, tá? Então, estou perguntando aqui, se o resto dessa divisão, da divisão desse número por 2, então eu vou pegar o número, dividir por 2 e vou analisar o resto dele. Se o resto desse número for 0, o que vai acontecer? Esse número ele será par. Caso contrário, esse else seria tipo, se isso aqui não for atendido, então isso aqui vai acontecer. Né? Se isso aqui não é igual a isso, então vai retornar isso aqui. Então, print aqui, se essa condição for verdadeira, retorne par. Isso aqui é para verificar se o número é par ou ímpar, ok? Se não, print ímpar. Então, vamos mostrar esse programa na prática. Se o resto da divisão desse número sobre 2 for igual a 0, print par. Se não,
print ímpar, tá? Então, vamos analisar isso aqui, certo? Então, o que está mostrando aqui? O número é equivalente a 10. 10 é par. 10, o resto da divisão de 10 sobre 2 é igual a 0? Sim, porque se você fizer 10 dividido por 2, 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 é 10. Aí você faz 10 menos 10 é 0. Então, o resto dessa divisão é 0. Então, é igual a 0? Beleza, é par. Se não, é ímpar. Então, vamos trocar aqui o número, vamos botar 11. Então, ele verificou. 11 dividido por 2 dá 5. No caso, 5 vezes 2, 10. 11 menos 10, sobra resto 1. Então, é diferente de 0, tá? Então, se é diferente de 0, não é igual a 0, então ele vai mostrar aqui, ó, ímpar, tá? Então, basicamente, é assim que funciona essa estrutura de condição, ok? Então, esse aqui é um primeiro exemplo que eu trago. O segundo é, por exemplo, verificar se uma variável é inteiro. Então, olha só, esse aqui é bem interessante, tá? Então, eu tenho aqui uma variável A, que ela recebe o valor 10 também. Aí eu estou fazendo a seguinte estrutura de condição. Se isso aqui, esse isInstance, ela é uma um método que é presente no próprio Python, que verifica se a variável é de um tipo específico. Então, estou perguntando o seguinte, só para resumir. Eu boto aqui esse método, essa função, atribuo aqui o nome da variável, tá? E eu pergunto aqui, essa variável aqui, ela é do tipo inteiro? Se sim, eu mostro no meu console, no meu terminal, a seguinte mensagem, inteiro. Se não, eu posso mostrar isso aqui, não é inteiro. Então, vamos fazer esse exemplo também. Então, A é igual a 10 também. E eu vou perguntar se isInstance, né, seria o método. Se a minha variável é do tipo inteiro, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó, inteiro. Então, vai mostrar esse valor inteiro. Se não, posso botar aqui, ó. Então, não é inteiro. Então, vou botar aqui, não é inteiro. Então, vou colocar aqui. Ele vai mostrar aqui, ó, só, inteiro. Então, essa variável aqui, ela é do tipo inteiro. Mas, se, por exemplo, se fosse 10.2, já iria mostrar não é inteiro, porque isso aqui seria um valor de ponto flutuante. Um float, um double, qualquer valor que tenha um ponto, ok? E, resumindo, não é um inteiro, é um valor de ponto flutuante. E um outro exemplo seria para verificar se o nome possui 7 letras. Então, aqui eu tenho um nome, esse nome aqui é Pedro. If len, se você não sabe o que é len, eu ensinei na aula 2, na aula de listas e tuplas. Então, veja lá porque eu explico, né, e mostro como o que é essa função, esse método len, tá? Então, veja a aula para você saber, porque eu não vou explicar. Mas len, resumidamente, ele vê o tamanho de alguma coisa, o tamanho de uma lista, o tamanho de um nome, etc. Não, na verdade é o tamanho de uma lista, tá? O tamanho de uma lista. E ele verifica, len, o nome, o tamanho desse nome é igual a 7, então ele vai mostrar aqui, possui 7 letras. Se não, possui mais ou menos que 7 letras, ok? Então, vamos fazer também esse exemplo. Nome é igual a Pedro, tá? If len, nome, for igual a 7, você vê que eu estou utilizando os operadores de igualdade, eu posso usar de diferença, tá? Então, aqui eu posso utilizar qualquer operadores. Print, vou botar aqui, possui 7 letras. Se não, possui mais ou menos, vou botar aqui, mais ou menos que 7 letras, tá? Porque eu não sei se o nome pode ter mais letras ou menos letras, isso eu não sei. Mas pode ser ou um possui mais ou pode possuir menos, então tanto faz. Então ele vai mostrar aqui, olha só, possui mais ou menos que 7 letras. No caso aqui Pedro tem 5 letras, tá? 5 letras e ele não possui 7. O nome que possui 7, por exemplo, o nome Eduardo.
nome é Eduardo, possui 7 letras. Então você pode contar aqui, ó, E-D-U-A-R-D-O. Então 7 letras. Então essa condição aqui irá mostrar isso aqui em vez disso aqui, porque isso aqui é verdadeiro. É verdadeiro? Possui 7 letras? Sim. Então execute isso aqui. Não possui 7 letras? Então execute isso aqui. Então você pode ver como essas decisões elas mudam completamente todo o fluxo do nosso programa, tá? Então, como aqui possui 7, isso vai mostrar isso aqui. Isso aqui poderia ser qualquer outra coisa, qualquer outra restrição, qualquer outro bloco de código, tá? Você quem decide. E aqui, olha só, então vai mostrar que possui menos que 7 letras, tá? Então aqui são dois fluxos diferentes no nosso programa, no nosso código, tá? Agora, isso aqui é muito interessante, então eu preciso que vocês prestem atenção, tá? Porque agora a gente vai estudar condições com valores booleanos. Para se verificar expressões booleanas, precisa se conhecer um pouco sobre os operadores lógicos. Que operadores são esses? É o AND, OR e NOT. AND significa e, OR significa ou, e NOT é não. Verificando as condições com AND. Então, esse exemplo aqui vai ser com o AND. E o AND, como que ele funciona? Ele retorna verdadeiro se todos forem verdadeiros. Todos forem verdadeiros. Se todos forem verdadeiros, então ele retorna verdadeiro. Se pelo menos um deles for falso, ele retorna falso. Então, digamos que eu esteja analisando 50 condições. Se dessas 50, 49 forem verdadeiras e uma for falso, ele retorna basicamente falso. Então, eu estou fazendo o seguinte. Se a condição 1 for verdadeira e a outra for, se eu fizer isso 49 vezes e ter todas verdadeiras, só que a última for falsa, ele já retorna falso. Então, analisando o seguinte. Tenho aqui A e B. Eu estou fazendo o seguinte. A e B. Então, é o seguinte. A é verdadeiro, B é verdadeiro. Logo, A e B são verdadeiros. A é verdadeiro, B é falso. Então, a operação disso aqui vai ser falso, porque um deles é falso e só retorna verdadeiro se todos forem. A é falso, B é verdadeiro. Só que A e B retorna falso. A é falso, B é falso. Lógico, A e B são falsos. Vamos analisar, por exemplo, isso aqui na prática. Então, digamos que eu tenho aqui um número. Esse número aqui. Eu posso verificar ele o seguinte. Esse número, ele é maior que ele é maior que 3. E a gente bota aqui AND, tá? E esse número, ele é menor que 4. Então, o seguinte. Else. Isso aqui é um código simples, tá? Para te mostrar essas operações lógicas. Falso. Então, é o seguinte. Número, ele é maior que 3? Sim. Ele é menor que 4? Falso. Então, ele não vai executar isso aqui. Ele vai mostrar falso. Então, se a gente for executar, ele mostra falso. Porque essa condição aqui é verdadeira, só que essa aqui é falsa. E ele só vai executar isso aqui, ele só vai mostrar verdadeiro se as duas condições forem verdadeiras. Como só uma é verdadeira e a outra é falsa, acaba que ele não vai executar. Então, ele vai mostrar isso aqui, olha só. Falso. Porém, se esse número ele for menor que 6, então, número, ele é maior que 3? Sim. Ele é menor do que 6? Sim. Então, ele vai mostrar aqui verdadeiro. Então, olha só, ele vai mostrar aqui o valor verdadeiro. Ok? Então, basicamente é assim que funciona o AND. E olha para você ter ideia. Eu vou supor, por exemplo, esse número, ele é maior que 4? Esse número, ele é maior que 2? Sim. Só que esse número, a divisão desse número por 2 é igual a 0? Então, veja só. Esse número ele é maior que 3? Sim. Ele é maior que 4? Sim.
ele é maior que 2? Sim. Só que a divisão desse número por 2, o resto da divisão desse número por 2 é igual a 0? Falso. Então, ele vai mostrar isso aqui, olha só, falso. Tá vendo? Então, basta uma condição ser falsa que ele já mostra falso. Então, tem que todas as condições serem verdadeiras. Para isso aqui se tornar verdadeiro, por exemplo, poderia colocar uma aqui, olha só. Ele retornaria verdadeiro. Então, deixa eu apagar aqui meu terminal todo. E agora nós vamos analisar as expressões com OR, tá? O OR, ele retorna verdadeiro se pelo menos um deles forem verdadeiro. Então, olha só que interessante. A é verdadeiro. B é verdadeiro também. Logo, A ou B são verdadeiros. A é verdadeiro. B é falso. Porém, ele vai retornar verdadeiro, porque ele retorna verdadeiro se pelo menos um deles forem verdadeiro. Então, olha só, como A é verdadeiro, então ele vai retornar aqui verdadeiro. A é falso. B é verdadeiro. Então, pela lógica, ele vai retornar verdadeiro, porque um deles é verdadeiro. A é falso. B é falso. Logo, os dois vão retornar falso, né? Porque não tem nenhum verdadeiro aqui. Tá? Então, vamos analisar o seguinte. Vamos colocar aqui OR. Certo? Então, como que funciona aqui? Esse número, ele é maior que 3? Sim. Esse número, ele é maior que 4? Sim. Esse número, ele é maior que 2? Sim. Esse número, ele é maior que 2? Ou esse número sobre 2 é igual a 0? Falso. Só que, nessa expressão aqui, esse valor aqui é verdadeiro. Esse número, ele é maior que 2. Só que, por isso, ele já analisa tudo isso aqui como sendo verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, ele vai retornar aqui, verdadeiro. Então, para demonstrar isso aqui de forma mais clara, se esse número ele é menor que 3, ou se o número sobre 2 for igual a 1, por exemplo, ele vai retornar aqui verdadeiro. Por quê? Esse número aqui, ele vai mostrar verdadeiro se pelo menos um deles for verdadeiro. Então, esse número, se ele for menor que 3, ou se a resto da divisão dele por 2 for 1, então ele mostra verdadeiro. Só que, digamos, se esse número aqui fosse, por exemplo, 0. Esse número, ele é menor do que 3? Falso. Esse número, a divisão dele por 2 dá 1? Falso. Então, ele vai mostrar aqui falso. Tá, pera lá. Acho que aconteceu algum imprevisto aqui. Não sei o que aconteceu. Tá. Verdadeiro. Deixa eu só dar uma parada aqui que eu já volto. Tá, realmente sou mais burro do que eu imaginava. Eu deveria ter escrito 10 em vez de 0, tá? Eu basicamente disse que 0 ele é maior que 3. Eu não sei porque me deu um doido aqui na cabeça, tá? Eu peço perdão, isso acontece às vezes, tá? Mas, por exemplo, esse número aqui ele é menor do que 3, falso. O resto da divisão dele por 2 é igual a 1, falso. Então, ele vai retornar aqui falso, beleza? E falando agora sobre com o not, né? Basicamente aqui era para eu ter trocado, né? Aqui não é para ser ou, é not, tá? Então, ele basicamente inverte o valor. Em comparação, o valor é diferente do outro. Então, A é diferente de B? Falso. A é diferente de B? Verdadeiro. A é diferente de B? Verdadeiro. A é diferente de B? Falso. A é diferente de B? Falso, né? Os dois são iguais aqui, ó. Se um é falso, o outro é falso, logo eles são iguais. Então, está perguntando aqui, A é diferente de B? Falso. Tá? Que foi basicamente... Vamos fazer isso aqui, então, tá? Esse número não é 10? Se o número, por exemplo, basicamente a gente pode botar assim, ó. Não. Enfim, basicamente ele só não considera esse valor como not, tá? Instruções com if, elif e else.
Então aqui tem um programa simples para verificar se a pessoa é criança, adolescente ou adulto. Então aqui a idade é 10. Se a idade for menor ou igual a 12, então mostra criança. Se a idade for maior ou igual a 13 e a idade for maior que 18, mostra adolescente. Se não, mostra adulto. Então vamos fazer esse código aqui. Idade é igual a 10, né? Se idade ela for menor ou igual a 12, então basicamente mostra aqui, olha só, criança. Se, aí isso aqui é o elif, tá? Então existe o if, elif e o else. Se a idade for menor ou igual a 13 e a idade ela for menor que 18, então mostra aqui print adolescente, else adulto, tá? Então é o seguinte, a idade é 10. A idade ela é menor ou igual a 12? Sim, então essa pessoa ela é uma criança, então criança. Se essa idade, por exemplo, fosse 15, aí já seria adolescente, tá vendo? Adolescente. Mas se, por exemplo, fosse 20, aqui já seria um adulto, tá vendo? Então eu posso verificar esses 3 fluxos aqui no meu código livremente, ok? Então, basicamente essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Tem a lista de exercícios na descrição do vídeo. E eu espero que vocês estejam gostando dessa série, desse curso de Python, beleza? Então é isso, galera. Valeu!